E aí a gente traz um zagueiro como o João Mastro, me leva a crer que talvez ser propositivo está nos planos do clube. Então, aquela história de ser reativo sempre, de jogar com os 3 zagueiros, não sei se combinaria tanto com o jogador. E aí, entrando já um pouquinho nas características, é um jogador assim, parrudo, de muita força física, um zagueiro destro, né? Um zagueiro que acho que dá para... Cláudio mandou uma análise para a gente e o rapaz que está analisando, ele fala um zagueiro. E eu acho que é uma excelente descrição. É um zagueiro de um bom porte físico, de uma idade baixa, né? Tem 24 anos apenas. E, assim, uma característica que me chama bastante atenção, que eu acho que é a principal característica do jogador, é a velocidade. É um cara que é muito rápido, velho. Assim, é bem rápido mesmo. Assim, a gente vai ver alguns vídeos e vai mostrar que é realmente um diferencial. Você não acha tantos zagueiros assim na competição e ele consegue, junto com a força física que eu falei e essa velocidade, entregar muito bem aos clubes. Assim, acho que ele fez um bom ano com Londrina. Tem até uma matéria do portal de Londrina que eu não estou com ela aberta aqui, mas é tipo, quando ele volta de lesão, que ele tem um entorse no tornozelo no jogo contra o Ipiranga, ele volta meio como assim, a salvação para a zaga, sabe? Tipo, meu irmão, desde que esse cara saiu, a gente leva gol todo jogo. Levou 8 gols em 5 jogos, se eu não me engano. E aí eles tratam essa volta de Maestro lá como se fosse a salvação. Foi para o Atlético Goianiense, voltou, né, de empréstimo. E assim, se você vê a reação da torcida do Atlético Goianiense, é uma reação incomum para jogadores contratados pelo Náutico, né? Assim, geralmente, quando você vai olhar a opinião do torcedor falando sobre o jogador que a gente traz, é uma visão negativa, né? E ele não. Assim, a galera se perguntando por que o Atlético tá emprestando. Eu tive a sensação muito como se fosse a gente emprestando o Felipe Santana ali nos primeiros jogos do Pernambucano, sabe? Eu senti que o pessoal lá teve uma reação bem parecida. Então, acho que de começo, assim, de introdução, a gente vai falar muito mais sobre o jogador. Eu destaco muito a velocidade e a capacidade física. O Náutico teve um dilema aí, né? O Náutico tentou contratar jogadores de um escalão altíssimo, dá para dizer assim, não é nem alto. Não conseguiu. E aí foi até uma coisa que foi trazida aqui, eu até comentei aqui em uma live, que estava na hora do Náutico recuar. A gente não conseguiu, tentamos, não conseguimos, vamos utilizar o caixa para trazer um cara que tem um patamar abaixo desses outros tentados, mas que na Série C vai resolver. Vamos focar só em resolver o problema e tirar parte do nome um pouquinho. E eu acho que foi isso que o Náutico fez. O Náutico trouxe um cara que tem total capacidade de resolver nossos problemas na zaga sem ter o nome. Obviamente, o ideal seria os dois, né? Porque seria uma contratação de um Thiago Heleno, por exemplo, seria uma contratação que chama a torcida, uma contratação de peso, que aí você traz outros fatores até extracampo para o jogo. Só que resolver o campo também tá muito bom. E eu acho que João vai conseguir fazer isso. E aí a gente fala um pouquinho mais sobre as características quando tiver o vídeo, que tem assim, algumas coisas para comentar e outras para assim, ficar surpreso aqui também, porque eu me surpreendi muito com a velocidade do jogador. Assim, é diferenciado para o que a gente vem vendo, para o que a gente está acostumado. E só para complementar essa visão de João, que para mim assim, está bem precisa, essa característica do João pode sinalizar que o Náutico pode chegar um momento que vai querer jogar com a linha mais alta. Porque o principal ponto forte do João, que eu vi durante os jogos, é o poder de recuperação. Porque aí junta com a velocidade, sua capacidade física. O poder de recuperação dele é um absurdo. Sabe? De tipo, levou uma bola nas costas. Ele é um cara que consegue alcançar a maioria dos atacantes. Ele não é aquele cara que tem uma dificuldade, como, por exemplo, a gente trouxe a análise aqui de Fagner Alemão. A gente dizia, olha, ele sente um pouco a dificuldade, ele tem uma passada mais larga, mas ele sentia dificuldade.
O João não. O João ele tem uma explosão assim absurda, pô. É uma coisa que a gente não vê na zaga da gente há muito, muito, muito tempo. E antes de continuar com as características, só para a gente adiantar essa parte dos números e depois voltar para os vídeos, o João ele é um zagueiro de 24 anos, ele vai completar 25 em agosto. Ele tem 1,85 de altura, para quem quer saber assim, mais ou menos a estatura. É mais ou menos a de Fagner Alemão, tem 1,86, se não me engano. E ele tem passagem pelo Atlético Goianiense, Londrina e 15 de Piracicaba. Tem outros times, mas a gente vai focar mais em Londrina e Daniel, ele é o mais alto, o zagueiro mais alto do elenco agora. Porque Couto tinha 1,90 e saiu. Fagner Alemão é 1 centímetro mais alto. Mas aí Ou não seja, conta porque ele não vai jogar, né? É. Mas ele... Cara, eu não lembro de Carlinhos, né? Eu vou deixar vocês aí fazendo essa análise agora, vou me ausentar aqui, mas aí a gente já tá com os banners aqui com o vídeo à disposição, tá? Beleza. Tá certo. Ele é mais baixo que Carlinhos. Carlinhos tem 1,90. Mas aí Carlinhos tem Carlinhos é muito bom nas bolas aéreas, tá? Acho que é o ponto mais forte de Carlinhos. E eu acho que ele supre aí essa questão. Só trazendo os números para depois a gente continuar com a análise sobre as características dele. Tem 85, 75 quilos, 24 anos, vai fazer 25 em agosto, como eu citei. É um jogador que tem um aspecto físico muito bom, e isso me agradou bastante. Esses são os números dele de 2024, que foram 1.782 minutos jogados, a maior parte durante a Série C pelo Londrina. E aí, eu não vou nem citar número a número aqui, mas eu quero que vocês prestem atenção nesses números de 2024 antes da gente mostrar 2025. Lembre, João Márcio é um jogador de 24 anos, então ele ainda tem uma curva de evolução, que é muito interessante, inclusive. E ele já tem alguns números bem legais em 2024. Ele tem uma boa quantidade de ações totais com a bola, é um cara que participa bastante do jogo, troca passes para um lado e para o outro, começa essa fase de construção, é muito acionado nisso. Ele não vai ser o cara que vai conseguir aqueles lançamentos que quebram linha, que acionam ponta atrás da defesa. Não, ele vai ser um cara que vai ter uma saída mais curta, que vai carregar um pouco mais a bola, pode até tentar aquele balão que a gente estava acostumado a dizer que Mezenga gostava no ano passado, né, que o Náutico disputava uma segunda bola. O João Márcio tem essa característica de tentar esse passe assim um pouco mais fraco, mas um pouco mais alto, né? Ele tem bons percentuais nos duelos, todos acima de 50%, 57% nos duelos totais, 57% nos duelos aéreos, são bons percentuais, quase 4,5 interceptações por 90 minutos. Os duelos defensivos, cara, 65,5% de aproveitamento. E aí você vê, ele tem os passes para o terço final, cerca de 3 passes e meio por partida, por 90 minutos. Tem uma precisão até ok, né? 66,7%. E tem, em questão de passes para frente, você vê que são 13,33 por jogo, é mais ou menos um terço dos passes dele para frente, e uma precisão de 74%, que para mim tá filé, tá tranquilo. Mas como eu disse, não vai ser aquele passe que vai quebrar a última linha defensiva deles, que vai deixar o ponta cara a cara. Não. Não espere um cara que vai resolver a nossa saída de bola, né? Tipo, o Ronaldo tem dificuldade para criar e trouxe um zagueiro que vai ajudar muito nisso, porque o cara é fera na saída de bola. Não, é um distribuidor. Ele pega a bola e tenta tocar para o cara que está mais próximo dele o mais rápido possível. Ele é um cara que ele tem até um bom posicionamento, uma boa orientação, ele faz um mapeamento muito bom para prosseguir com a jogada, mas ele não vai ser o cara que vai acertar um lançamento lá do outro lado do campo. Então é bom a gente já ter consciência disso, do que ele vai poder fazer quando chegar para o Náutico. E aí eu não sei se já tem o Arte de 2025, se puder botar na tela, para a gente fazer essa comparação. Eu fiz a comparação dos números dele do ano passado e esse ano. E, cara, é um jogador que está em evolução. Olha a quantidade, tipo, o aumento que ele teve nessa temporada pelo Atlético Goianiense. O cara teve mais ações com a bola e não perdeu a precisão, pelo contrário, aumentou. O cara teve mais tentativas de passe por jogo, muito mais, quase duplicou isso. Ou seja, é um cara que se tornou muito mais participativo nessa primeira fase de construção. E a precisão também aumentou. Normalmente a gente espera o contrário, né? Aumenta a quantidade de tentativas e acaba diminuindo a precisão. Isso não aconteceu. Nos passes longos eu percebi que ele começou a tentar mais esses passes, como eu disse, que ele não é a característica dele, que é tentar achar um ponta do outro lado e fazer com que esteja 1 contra 1, por exemplo. Não é a característica dele. Ele passou a tentar, mas aí a precisão dele teve uma leve queda, não é o ponto forte dele. Eu ainda prefiro quando ele tenta um balão,
que aí o time busca uma segunda bola. Nos duelos, aumentou a quantidade de duelos e aumentou um pouco o aproveitamento. Nos duelos aéreos também, aumentou a quantidade de duelo e também o aproveitamento. Interceptações ele foi menos exigido, então a média caiu um pouco. Mas, em geral, eu gostei muito, tá, de João Maestro. É importante também a gente saber como o Náutico se colocou no mercado atrás de um zagueiro. A gente saber que o Náutico buscou Thiago Heleno, a gente saber que o Náutico buscou Camutanga, que o Náutico não conseguiu, é diferente de você pensar, pô, o Náutico foi atrás de João Maestro de primeira, trouxe o cara. Não. O Náutico tentou nomes mais fortes, tentou nomes que são mais conhecidos. Mas a gente sabe a situação do Náutico, tanto financeira, tanto na competição e o mercado como está inflacionado. Dentro das perspectivas, João Maestro continua sendo um bom nome. Então, assim, a gente vai ver mais disso no vídeo, mas ele é um cara que atua preferencialmente pelo lado direito. Em algumas saídas de bola com 3 zagueiros, com 3 jogadores, ele já atuou no centro, ou seja, é um tipo de saída de bola que ele tem uma certa familiaridade, isso pode ajudar na adaptação, se Marquinhos chegar a um certo momento que vai querer jogar com 3 zagueiros ou não, ou pelo menos uma saída de 3, ele vai ter essa familiaridade. E aí, cara, de resto, eu prefiro a gente pontuar durante o vídeo, porque aí vai dar para ilustrar perfeitamente as características dele. Só ir falando um pouquinho aí, é engraçado assim, como o campeonato muda muita coisa também, né? Porque, obviamente, tem mérito do jogador, tem evolução do jogador, concordo completamente aí com o que o Daniel falou, mas, assim, quando você pensa no Londrina, jogando a Série C, no jogo de trocação, assim, sendo mais exigido, você entende porque o número de interceptação foi menor, você entende por que o número de toques na bola, de ação dele foi maior, porque, pô, no Atlético Goianiense, ele vai jogar como? Ele vai jogar contra times que vão respeitar o Atlético Goianiense, vai ser o jogo de estadual, então ele toca mais na bola. O interessante é perceber que esses números aumentaram e a precisão não caiu. E ele continuou tendo a porcentagem de acerto alta, porque às vezes o número é muito... leva a gente a alguns locais que não são o correto, né? Então, ter a precisão se mantendo, ter isso aumentando também é de extrema importância para a gente analisar um pouco os números, porque, pô, ele aumentou a ação, mas como? Ele ficou tocando mais na bola só, ali, trocando passe com o zagueiro o tempo todo, que não era possível com Londrina. Então, é legal aí a gente ter essa visão do número com um pouquinho de contexto, e vendo que, pô, ele continua sendo um jogador que acerta muito esses tipos de número, né? Se quiser, a gente pode ir para o vídeo. Posso colocar o vídeo aqui, né? Pode. Eu separei aí, coloquei algumas saídas de bola, porque eu acho importante para a gente ilustrar aí a distribuição. João é o que está com a bola nesse lance. E aí, vendo como ele tem muito essa recuada para o goleiro, quando às vezes ele está sob pressão, nem tanta pressão assim, ele não tem vergonha de recuar, achando o companheiro de zaga mais próximo, achando um lateral. Nesse lance aí, ó, ele já tenta para frente e erra, mas aí a capacidade de recuperação que ele tem, ele consegue ele mesmo resolver o BO. Tem uma limitação na saída de bola, né? Tem. Eu não digo nem que é limitação, Cláudio. Eu acho que assim, ele não vai entregar nada a mais, sabe? Por exemplo, Felipe, a gente consegue ver Felipe entregando a mais do que um zagueiro do nível da Série C no quesito saída de bola. Eu acho que ele entrega mais. João Mastro, não. Ele entrega o zagueiro ali. Tipo, ó, ele não vai te resolver o problema ali, não. Mas tu também não quer isso, né? Tipo, é mais ou menos... Ele vai ser o zagueiro. Também aquele zagueiro é muito sobre isso, né? Acho que também não chega a comprometer, né? Tipo, é um ponto que vai prejudicar o Náutico. Não, pô, ele faz o básico. Ele só não inventa. Ele também não compromete. Então, para mim, é bem ok. Eu não acho que seja um defeito ou um grande problema. Eu só acho que é isso que a gente tem na Série C, pô. É isso que a gente pode utilizar tranquilamente. Justamente, talvez a gente conseguisse um jogador com saída de bola e fosse ter deficiências que para a gente não é tão interessante. Eu até levantei no grupo, a gente estava conversando, brincando ali, e eu tinha levantado o nome de Rafael Foster, do São Bernardo, que assim, é um cara que é técnico, velho. Assim, é um meio campo,
irmão, um volante na zaga. Só queria trazer outros prejuízos, né? Que a gente ia ter. Então, assim, é aquele jogo aquela coxa de retalha, como é que Atos fala, que é a caixa de brinquedos quebrados, você escolhe ali o que está menos quebrado para seguir. Então, eu não acho que dê para dizer que é uma deficiência, mas também não é um ponto forte, assim, de jeito nenhum. E aí até o balão que o Daniel falou, que o Daniel comenta, até para o Daniel Amorim, que é um jogador alto para fazer isso, de vez em quando ele faz essas inversões também, essa tentativa de inversão, é bem pouco, não dá para dizer que é um padrão dele, ele tenta isso raramente, às vezes acerta, às vezes não, é bem aleatório, assim, outro balão aí que ele tentou e foi João, mal. ele joga pelo lado direito, né? Pelo lado direito. Outro aspecto é o lado aéreo dele, eu acho que assim, eu não gostei tanto, principalmente dentro da área. Esse gol que o Londrina tomou é do Remo, ele tá na marcação, o Ítalo consegue desvencilhar. E assim, eu achei interessante que ele ganha muitos lances aí de bola aérea, mas eu acho que assim, ele ganha... Meu irmão, eu sou forte, eu tenho 1,85, então alguma coisa eu vou ganhar, tá ligado? Mas eu acho que ele não se projeta tão bem para ganhar por cima, principalmente dentro da área. Fora da área, eu acho que ele tem até um aproveitamento melhor. Mas quando ele está precisando usar ali o físico, precisando de uma impulsão num tempo mais curto, eu achei que ele tem um pouquinho de dificuldade nesse tipo de lance. Não compromete muito, não tem muitos gols que seja por causa disso, não tem muitos lances de perigo que seja por causa disso, mas eu notei como se eu tivesse que citar um ponto fraco, eu citaria esse, de bola na área, a parte aérea. Eu não sei se tu concorda, Daniel. Não, eu percebi isso. É principalmente em lances que, por exemplo, ele vem de frente para ele, sabe? Não é tipo um escanteio que a bola vem lateralmente, mas esses lances, principalmente esse gol é um exemplo perfeito. Esses lances que vêm de frente para ele, que o atacante se coloca na frente dele, ele tem uma certa dificuldade, tanto que muitas vezes gera uma falta, que às vezes é desnecessária. E assim, eu tive essa mesma sensação de que ele não ganha os duelos aéreos por mérito técnico, ele ganha pelo aspecto físico. Tipo, você não vê um movimento técnico no salto, ou então, tipo, você não vê ele ocupando um espaço de uma forma precisa. Você vê ele ganhando a barra, na força. Dentre os pontos, acho que é o que mais ele deixa a desejar, mas a gente sabendo que, assim, a gente viu pouco, assim, de Carlinhos, mas eu posso dizer que uma das valências de Carlinhos até agora é a bola aérea. Carlinhos é um zagueiro de 1,90, que tem um aproveitamento muito bom até aqui. É meio que um complemento de um ao outro. Se o João ele deixa a desejar um pouco nisso, eu acho que o Carlinhos pode compensar e aí não fica uma zaga desequilibrada. Acho que também não chega a comprometer, não. Justamente. Concordo 200%. E aí tem alguns lances dele aéreo. Outra assim, é aquela sustentação do zagueiro, aí do atacante. Eu acho que ele consegue fazer isso muito bem. E aí, meu irmão, ou a bola passa e o cara fica, ou então ele consegue roubar. Porque tem Gostei desse lance aí, viu? É um lance simples, mas muito zagueiro toma a virada do atacante aí. Ele não toma essa virada, Calba. Eu não vi isso. Comentava isso de Coutro, de Ryan. Meu irmão, ele não toma essa virada. E aí, quando ele perdeu no tempo de bola, ele, meu irmão, na recuperação, ele consegue ali no físico, no contato, consegue fazer a roubada. Nessa aí, o cara não vira. Onde o cara vai terminar a jogada? Ele recebe a bola e termina 10 metros depois. Porque ele não consegue. Aí ele perdeu e na recuperação ele consegue pegar aí um lance para a gente demonstrar um pouquinho da velocidade, contra-ataque da Ferroviária. Olha o deslocamento dele, o deslocamento que ele consegue fazer para pegar aí um lance de drible que ele toma, mas também cobertura ali, não rolou nada. Mais uma vez, irmão, é um ponta contra ele, pô. É um ponta contra ele. Ele ganha no corpo, né? E na velocidade. Ele bota a mão, protege e ganha. E, meu irmão, se ele perder,
também tá tranquilo, porque assim. Não, é obrigação dele, né? Né? Assim, pode dar play aí, meu amigo, porque o cara passou, beleza. A bola passou, você fique, mano. Taca nele. Outro lance aí contra o Volta Redonda, ó, 50 minutos de jogo, 1-1. Eu vou deixar o meu atacante virar, porque é porrada, meu amigo. E ele consegue ter essa dosagem. Aí um lance que ele toma o drible, e aí, mais uma vez, a recuperação no físico, ele consegue ter. Ô, Cláudio, esse lance aqui é nosso, tá? Meu irmão, se vocês pegarem os scouts de várias partidas, existiam vários lances iguais a esse, que Ryan, ele era um zagueiro e Léo Couto outro. E sempre tomava a bola em profundidade e não existia cobertura. O jogador saía na cara do gol porque simplesmente, beleza, acertou o passe e o cara teve profundidade. Contra o CSA várias vezes, e aí surgiu 2 gols. Só que antes desses gols surgirem, Renato, eu e Cláudio, a gente comentava muito nos scouts que era falha da zaga, e a galera, não. E porque tomava essa cobertura. A linha alta tá certa, né? Treinado isso. Aquele jogo contra o Ceará falaram muito disso. Muito. E aí, meu irmão, olha a diferença de uma cobertura sendo bem feita por um zagueiro que tem velocidade, que tem capacidade física. Passe entrou, o passe tá certo. Mas eu tenho cobertura. E aí, chutão. Mais uma vez. Esse aí não. Esse aí é um contra um que é para mostrar zagueiro. O zagueiro é isso, velho. 2 contra 2. Amarelinho aí, né? Aí amarelo. Mas tá certo, pô. Mas tá certo. Não tem 2 contra 2. Foi até um analista amigo do Olheiro Scout que mandou aquele áudio que eu compartilhei com vocês, que ele fala, né? É zagueiro. Acho que é a definição perfeita para ele. Sem muita firula, chega quando precisa dar pau, desce o cacete. Quando tem que só proteger, protege. E tá certo mesmo. Veja a Série C. Esse vídeo de João já trouxe algumas falhas dele, como trouxe outras virtudes. Não existe zagueiro perfeito, e numa Série C que não existe mesmo. Agora, a gente tá quase no final do vídeo. Os pontos positivos me agradaram muito mais do que as falhas me deixaram preocupados. Até agora eu tenho gostado. Se ele tivesse mais pontos positivos que esse que vocês citaram, ele não estava no Náutico. Justamente. Assim, é até uma movimentação estranha do Atlético, tá? Porque eles liberam o João Márcio para o Náutico, porque eles contratam assim, um bom zagueiro, aquele Ramires do Ferroviário. Teve um destaque bem grande agora no Campeonato Cearense. Mas, assim, é meio que a mesma coisa, sabe? É um jogador de 22 anos e tal, assim, eu achei uma troca esquisita aí do Atlético, mas é problema deles, mano. Eu tô nem aí para eles também. Se eles quiserem mandar, troca Shailon por alguém aí e manda para cá, Atlético, que eu agradeço também. Mas aí, continuando, são vários lances aí para a gente mostrar essa capacidade de recuperação, que acontece muito quando o time joga alto, né? E aí, mais uma vez, no 1 contra 1, no atacante, e assim, eu tenho a mesma velocidade do meu atacante. A gente vê a quantidade de botes que Couto deu errado nesses 13 jogos que ele fez, para ver isso aí, é uma diferença gigante. E não existe, Calma, assim, a galera, eu não sei como, eu acho que melhorou muito, acho que o estranhamento aconteceu, até por parte de gente que faz o Náutico, muito no começo do quadro, né? Porque, assim, realmente é novo. Hoje a gente, até a Globo tá tendo um quadro durante os jogos com mais análise e tal, até engraçado. O Sport TV tem só craque, tá? Assim, meu irmão, o elenco que os caras montaram é absurdo, só craque da análise, mas não tinha muito isso, e aí o pessoal achava que com o Couto, com o Douglas Borges, a gente fazia querendo, tá ligado? E não velho. O cara, né? Não é, de jeito nenhum, não é. Todo mundo é Náutico, porra. Eu quero que ele seja o melhor zagueiro do mundo. E não é esse o objetivo. Esse lance eu queria comentar, aquele último, que não tem sentido nenhum ter uma bola na trave. Mas só para mostrar ali o comportamento de como a cobertura dele é boa. Esse aí é o lance que entra, que ele consegue recuperar. É o último lance. É esse aí, ó. Olha só para ele. Olha a movimentação, como ele mata o 9. O 9 se movimenta, corre para lá, corre para cá. E ele tira o passe, né? Vai assim, ó. E ele vai acompanhando. E ele acompanha para tirar aquele passe. E, obviamente, assim, a jogada
acontece até uma jogada muito perigosa, né? Mas ali não é com ele, tem outro zagueiro ali para resolver, e o cara consegue um chute fora da área que vai na trave, que é muito bom. Mas assim, como ele tem um senso do que ele tem que fazer enquanto cobertura. E aí eu achei um jogador... E é danado para zagueiro marcar a bola, né? Zagueiro adora marcar a bola e esqueceu. Não, e quando vê o cara cruza... O outro era isso, zagueiro de bola. O gol contra o Retrô na primeira fase pernambucana foi isso, pô. Puta O Couto marcou né? só o cara. A bola veio e ele, tipo, nem viu. Tipo, tava olhando pro cara e levou o gol. O João, ele não mostra isso, pô. Se você perceber todos os lances que a gente mostrou, que tem um bote defensivo do João, ele acompanhando colado no cara, pô. É colado no atacante. É sempre marcando individualmente. A marcação dele me deixou bem surpreso, inclusive. Até porque a gente sabe que o tempo de maturação de um zagueiro também é um pouco mais distante. Mas é um zagueiro de 24 anos. E, assim, ele tem assim, tá em crescimento, tem um potencial muito grande, e não é aquele potencial que, tipo, ele vai daqui a 2, 3 anos, vai ajudar o Náutico. Não, pô, ele é um cara que ele já é titular hoje. Hoje ele é titular do Náutico, com certeza. E foi um cara que me agradou muito, velho. As características dele me agradaram demais. Não dá para olhar um vídeo e não falar, cara, esse cara é rápido, né? Tipo, foi a minha primeira reação, assim, quando eu vi, porra, rápido pra caramba. Então, eu também gostei da contratação. Acho que o Náutico precisava agir de uma forma, assim, obviamente, que se você tiver o nome e o jogador é bom, é o melhor dos mundos, mas como a gente já não conseguiu trazer o nome, pelo menos a gente trouxe um jogador aí que, pelo menos nas valências nos times anteriores, me agradou bastante. Agora esperar que aqui ele consiga ter o mesmo desempenho, ver como é que o Náutico vai colocar, como vai ser a função dele em campo, se o Náutico realmente vai jogar numa linha mais alta e vai poder testar ele dessa maneira, né, dessa velocidade aí para trás, como é que o Náutico vai se comportar, porque também o coletivo é extremamente importante, mas eu achei uma contratação bem boa para um lugar do campo que a gente estava muito carente, né? O que não podia era chegar um cara aqui que a gente tivesse, não sei se é titular, não sei se resolve. Aí eu acho que seria... A gente não poderia contratar um zagueiro para o banco. De jeito nenhum. E pelo menos chegou um cara que eu, pelo menos, acho que não vai ser banco, não. Bicho, eu vou dizer uma coisa para você. Por esse vídeo aí, me perdoem o que eu vou dizer aqui, porque a gente pode realmente quebrar muito a cara, eu posso queimar muito a língua. Mas, deixa eu lembrar aqui. Quem era a nossa zaga em 2023? Rafael Vaz e Guilherme Matos? Não, ou foi 2024 esse? 23. É Rafael Vaz e... Não, é 24. Rafael Vaz é 24. Rafael Vaz é 24. 23. Era a outra é Denilson e Odivan. Isso, Mas tinham outros, não? Odivan machucou. Não, mas lá o que estreou é Denilson e Odivan. Pronto, então eu vou dizer que é o melhor zagueiro do Náutico desde 2022. A nossa zaga era uma bosta também, né? Era aquele João Paulo doido e... Nossa. E apostinha Henrique. Nossa. Não, então vou dizer. Melhor zagueiro do Náutico em 4 anos. Ele nem estreou ainda, viu? Mas só para esses vídeos aí, ele possui características que a gente não tem nos últimos 4 anos. Jogador de velocidade, que tromba, que é zagueiro raiz mesmo, como vocês mesmos disseram. Zagueiro. Posso quebrar a cara? Posso. Mas o que o vídeo tá mostrando para mim é isso. É o melhor zagueiro que o Náutico tem. Não é a contratação de ponta, zagueiro de ponta, mas ele apresenta virtudes que a gente não teve zagueiro nenhum nos últimos 4 anos. Pronto, é isso. E isso, Renato, assim... Isso é muito, agora... viu? Porque o sarrafo tá lá embaixo. E aí, também para valorizar o trabalho também, se a gente não faz isso aqui só pelo nome, ninguém ia colocar isso na lista, tá? Ninguém ia cogitar isso. Só por nome, ninguém cogita. Então, assim, é um lance que, tipo, a gente tem que procurar saber quem é um atleta para a gente poder fazer jogar. Porque se fosse só pelo nome, eu ia dizer quem é João Mastro. Nem conheço, nunca vi jogar. Como é que o Náutico traz o zagueiro de 24 anos por uma carência desse? Mas, meu amigo, olha como o João Mastro joga. Então, eu tô nessa mesma expectativa que o Renato, tá? Eu coloco ele nesse patamar aí, nessa lista aí. Claro, se ele jogar o que ele vem jogando, porque a gente sabe que futebol não é uma matemática exata, e o cara pode chegar aqui e não render a mesma coisa. Mas, de tudo que a gente viu, tudo que eu vi na análise, cara,
É um zagueiro muito bom e tem tudo para ser titular absoluto, pô, com uma certa folga ainda. Só para a gente ter uma noção aqui, Renato. Depois do pesadelo de Ryan e Léo Couto, a gente merece uma zaga minimamente decente, né? Só falando sobre Ryan, deixa eu ler uma matéria aqui. Folha de Londrina. João Mastro sofreu uma torção no tornozelo e desfalcou a equipe na derrota de 3-2 pela Ferroviária e no empate por 2-2 com o Ipiranga. O jogador foi liberado pelo departamento médico e já voltou aos treinamentos normais. Mastro foi titular na zaga Alves Celeste durante todo o brasileiro e se tornou um dos jogadores mais regulares da equipe. Contratado nas rodadas finais da primeira fase, Ryan foi o seu substituto, mas não teve bom desempenho. Ou seja, a gente está trocando o zagueiro Ryan, que virou titular e não teve bom desempenho no Londrina, pelo cara que foi o regular, pô. Então, assim, é uma troca muito boa para a gente. É realmente agora esperar esperar ver se ele vai desempenhar, mas, assim, vendo pelos jogos que ele já teve na carreira, eu estou bastante satisfeito.